de volta com o programa Enigmas e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Para você que quer conhecer a linha de produtos, acesse o site www.segmagem.com.br. Eduardo, enorme prazer recebê-lo. Tema muito interessante este, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o símbolo azul, né? O globo azul dentro da bandeira do Brasil. Bom, o globo azul, ocultamente falando, ele é um símbolo de proteção, né? Você ao colocar um globo azul dentro de um símbolo de um estado, como no nosso caso, o caso do estado brasileiro, você está fazendo com que aquele símbolo sagrado vibre em sinal de proteção a todo o povo, a todo o seu continente, a todo o propósito histórico desta nação, né? O globo azul, ele tem, por exemplo, na cor azul índigo, uma cor que é uma cor de integração com outras dimensões, é a cor de Maria. É a cor, então, portanto, é uma cor feminina, a cor da vida, né? Certo. Muito interessante. Lá nós temos também o Cruzeiro do Sul, né? Qual é o simbolismo dele? O que significa? Bom, o Cruzeiro do Sul, ele traz em si a cruz e a rosa, como a gente havia comentado, né? E pensa assim, se vocês visualizarem o século XV, século XVI, a idade mercantilista, e olha, aquelas pessoas não pensa no navegador, aquele que estava conduzindo a navegação, mas pensa naquele que está trabalhando na navegação, que não teve acesso à educação, mas tem uma fé, uma crença muito forte em Cristo, uma crença na cruz em si, né? No momento que você sai do hemisfério norte e está cruzando para o hemisfério sul, aquelas constelações que você vai se orientando começam a desaparecer, porque há uma transição para as constelações que aparecem mais frequentemente no hemisfério sul, né? Naquele momento começa a haver um pânico, porque você está acostumado a se orientar pelas estrelas e você começa a perceber que as estrelas estão desaparecendo. Até que, de repente, ele percebe que tem uma estrela seguindo. Uma cruz. Simplesmente o Cruzeiro do Sul. Bem, Esse símbolo ficou tão marcado, mas tão marcado, que Dom João VI, quando veio para o Brasil, ele teve que parar em Salvador e depois ir para o Rio de Janeiro, né? Quando ele parou em Salvador, ele assinou um livro. Ele fez questão de, após a assinatura dele, desenhar 5 pontos do Cruzeiro do Sul. Isso tem alguma coisa simbolicamente nos dias de hoje? Tudo a ver, né? A gente tem que pensar que a cruz ela é um símbolo de materialização do espiritual na Terra. Então, algo sai de cima, se manifesta abaixo e se expande horizontalmente. Então, essa é a simbologia da cruz. Então, pensa num raio caindo e depois na expansão lateralizada dela, né? Então, isto já é um aspecto que em si simboliza a importância da cruz. Abrange o todo. Abrange o todo, né? E já que a gente abordou a questão portuguesa, né? Portugal nasceu sobre um milagre, um mito, né? Do milagre de Ourique, em que o Dom Afonso Henriques, o fundador de Portugal, visualizou uma cruz no céu e essa cruz passou a ser o símbolo de armas de Portugal, né? Os 5 desenhinhos, né? Os 5 escudos formam uma cruz. E essa cruz, então, acabou carregando a todo momento a simbologia portuguesa e depois se converteu na simbologia brasileira. Muito interessante. Em que sentido a monarquia portuguesa influenciou pela construção da paz, a unidade continental brasileira? Acho que a principal razão da gente ter um país de dimensões continentais foi a presença da monarquia pós-independência. A figura de Dom Pedro I, de certa forma, tranquilizou e conseguiu que o país se mantivesse unido. A habilidade diplomática dos portugueses em fazer aliança com os ingleses,
volta e meia faz acordo com os holandeses, com os espanhóis, com os franceses, ao longo da história, deu um saldo final, agora que a história, essas etapas históricas concluíram, o saldo final é que o número de derramamento de sangue foi muito menor do que em outros cenários. Então, temos muito que agradecer a história e temos que aprender desses exemplos históricos e fazer o mesmo atualmente. Fato. E vemos fazendo, né? Claro. A Constituição pós-independência, com Dom Pedro I, foi considerada na época uma das mais inovadoras da primeira metade do século XIX, onde isto se refletiu na nossa bandeira. Foi interessante, quando o Brasil conseguiu a independência, né? Dom Pedro I ouviu os grandes assessores, por exemplo, José Bonifácio de Andrade Silva e várias outras pessoas que estavam idealizando uma grande nação com vários ideais inovadores, né? Isso se refletiu na Constituição. O símbolo que mostra a Constituição, essa inovação brasileira, essa inovação na bandeira do Brasil, é o losango. Porque a ideia do losango, ele copiou as bandeiras regimentais francesas. Então, a bandeira dos regimentos franceses, ela era um quadriculado e aí vinha um losango. Esse losango, dentro do quadriculado, é uma maneira de você simbolizar os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Que isso tem a ver com uma bandeira que nós conhecemos aqui no Brasil também. Várias Não é? bandeiras. Várias bandeiras com esse verdade, conceito. mas a gente marca bem essa simbologia. Me diga, qual é a mensagem oculta deste intercâmbio Portugal e Brasil que é levado no nosso dia a dia? Eu acho que a mensagem oculta é exatamente essa. Trabalharmos com inclusão, trabalharmos com trocas culturais, com trocas de ideias, com miscigenação racial, que seja com tolerância, com maior diplomacia, e da educação, da transformação desse trabalho, o Brasil vai se convertendo num celeiro do mundo. O Brasil ainda não é o celeiro do mundo, está caminhando. É o segundo ou terceiro maior produtor de cereais do mundo, mas está, assim, numa projeção de longo prazo, vai atingir isso. E está atingindo isso de maneira pacífica, tranquila, sem destaque na imprensa, ou com pouco destaque na imprensa, o que é um bom sinal. Eu sei que essa pauta ela é muito rica e ela tem mais detalhes, né? Nós teremos provavelmente uma parte 2. Então, esse lado verde, né, que nós temos na nossa bandeira simboliza exatamente esse verde, né, da cultura ou da agricultura, como você está dizendo, o celeiro? Digo até mais, além desse verde, a estrela do Pará, que é a estrela única na parte de cima, também representa a deusa Ceres. Ah, olha só. Me diga uma coisa, a simbologia de Portugal, né, vindo para lá, em quais outras bandeiras nós temos hoje que ela está inserida? Essa questão de Portugal em outras bandeiras de outros estados? Aí é um estudo bem longo e você vai notar que está em vários deles, né? O Brasão de Santos, por exemplo, tem a bandeira de São Paulo, como a gente falou, carrega essa simbologia, né? Sim. E aí você vai até do Rio Grande do Sul, você vê como parte dos símbolos algo inserido nisso também. E A na escolha Bahia, das cores. por exemplo? Porque Bahia tem também. um peso muito forte, né? Ali também teve um grande movimento, né, da colônia. Todas essas bandeiras têm a influência, então, de Portugal. Tem. Assim, é uma regra heráldica, você não pode romper com a tradição. Você tem uma história, então, quando você vai escolher um símbolo para aquele local, você tem que respeitar a história daquele local. Então, se aquela história do local ficou muito arraigada com uma cultura colonizadora portuguesa, você vai carregar algum símbolo dele dentro do seu símbolo atual, né? As pessoas que estudam esses símbolos para formar esta bandeira, para indicar esses fatores, existe hoje alguma condição de mudança? De alguma bandeira, de algum brasão dentro das suas pesquisas? O que eu penso é o seguinte, a bandeira é um símbolo vivo, não um símbolo de sinais estáticos. Quer dizer que os conceitos vão mudando à medida que a consciência das pessoas vão evoluindo. Perfeitamente. Então, quando você passa de um patamar mais colaborativo, aí você olha a bandeira e vê um sinal,
um símbolo diferente, uma interpretação diferenciada. Então eu não preciso trocar a bandeira, mas o que eu preciso é fazer um avanço de consciência do ser humano. Como eu olho para ela. Como você olha. Perfeito. Bem, para as pessoas conhecerem um pouco mais do seu trabalho, eu gostaria que você passasse os contatos, site, e-mail, por favor. Bom, eu represento a Eubiose, sou colaborador dela, então o site é www.eubiose.org.br e para contatos, meu e-mail é emcarvalho@ig.com.br. Perfeito. Nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos.